Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Quero desde já agradecer a todos os abençoados aí que têm seguido aí as nossas plataformas, né? Agradecer aqui aos novos inscritos lá no canal Removendo o Véu Mosaico, lá no canal do YouTube. Obrigado pelo prestígio de vocês todos, né? E é vocês que fazem essa palavra correr, amém? Estamos aqui unidos no só Espírito, amém? Estamos aqui reunidos como a igreja verdadeira, a igreja espiritual, porque a igreja aqui não tem dono, a igreja, o cabeça é o Cristo, amém? Então o tema da nossa live de hoje é isso aí, ó. Já falamos muitas vezes sobre o pecado original, mas nós vamos falar mais um pouco, porque a palavra sempre está renovando, né? Assim como nosso entendimento também sempre está renovando a cada dia, cada momento, né? Nós estamos aprendendo algo da parte do Senhor. Sempre que nós conhecemos algo novo, nós sempre estamos aqui para compartilhar com os amados. Amém? Então, eu deixei aí um versículo aí em cima, né? Que é o versículo chave. Está lá em João, o livro histórico de João, capítulo 1, verso 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, o título da nossa live é essa aí. O pecado continua no mundo? Acabamos de ler, né, que o Cordeiro, quando estava indo para ser batizado por João Batista, o profeta João Batista disse: Eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, se você entrar em uma denominação religiosa, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, eles vão dizer que você tem pecado. Aí fica difícil, né? Ou você crer no que está escrito nas Escrituras, ou você crer no que o líder diz. Será que ele não tem, assim, algum interesse que você entenda que você é um pecador, que você precisa estar lá dentro para ser curado dos pecados? Bom, se Jesus, na sua morte, não pôde tirar o pecado, essa denominação aí também não vai poder fazer nada, meu querido. Nada mesmo. Amém? Se o Cordeiro não pôde tirar o pecado do mundo, quem vai tirar, né, meu querido? Será que é o pastor que vai tirar com a oração forte? Será que é o bispo? Será que é o apóstolo? Será, meu querido? Então ficamos com o que está escrito, né? Então o título é esse, ó. O pecado continua no mundo? A primeira pergunta. O pecado continua no mundo? Então o Cordeiro falhou? Entenda isso e muito mais que nós vamos estar falando aqui. Amém, meus queridos? Já estamos aqui com a galera boa aqui. Louvado seja Deus por isso, né? É um bom sinal que a palavra está correndo aí por todos os cantos deste mundo, né? Em todas as plataformas nós estamos aí fazendo a palavra do Criador correr. Amém, meus queridos? Não é por nossa força, é claro, né? E com certeza ele quer trazer essa libertação para os seus filhos que estão presos debaixo de uma servidão, né? Uma servidão religiosa. Vamos aqui ver o que nós podemos reter mais e mais desse conhecimento maravilhoso que foi nos outorgado, né? Que foi aí nos passado pelo próprio Espírito do Eterno, amém? Então já lemos aqui o João, né, capítulo 1, verso 29, quando João Batista estava batizando todas aquele bando de serpentes e escorpiões, né? Para você ver, meu querido, uma linguagem de figura, né? João Batista, ele estava falando sobre serpentes. Serpentes, né? Bando de serpentes. Aquelas serpentes lá que queriam ser batizados, João Batista disse que eles não escapariam. Eles não escapariam da ira vindoura. Por quê? Porque mesmo que eles ouvissem a pregação do Messias, eles não iriam aceitar no coração, eles não seriam salvos, eles não seriam poupados da ira. Ali, meu querido, João Batista já estava anunciando o juízo de Deus, naquele primeiro século. Amém? Então, meu querido, dentro disso aqui já tem um ponto escatológico já, que não pode, de forma nenhuma, ser aplicado em um estudo futurista, né? Então, para quem está chegando aí, meu nome é Orlando Alves,
né? Eu estive há quase 25 anos dentro do sistema religioso. Passei por várias denominações, né? Comecei em uma denominação pequena, aquelas denominaçõezinhas, né? Dos primórdios, né? De um líder que saiu de outra denominação para abrir o seu próprio comércio, quer dizer, a sua própria igreja, né? Então ali nós começamos ali naquele lugarzinho e aí foi crescendo, porque, meu querido, é um grande negócio, viu? Você abrir uma igreja no cartório e é um grande negócio. Você tem funcionários que trabalham para você de graça, o retorno é 200%, é muito bom, é muito bom. Para você que tem o espírito manipulador, para você que tem o espírito da persuasão, é bacana, né? É isso aí, meu querido. Só que o Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina aquilo que o Messias ensinou, né? Então, nós ficamos com o que o Messias ensinou. Recebeu de graça? Entrega de graça, amém? Se está fazendo o contrário, não é de Deus, amém? Ó, meu querido, se você está lendo as Escrituras, está vendo o que está escrito e continua fazendo, você não é uma boa semente. Existem muitos pastores aí que tá no rol dos filhos da ira, né? Então vamos lá. O pecado continua no mundo? Então o Cordeiro falhou? Entenda isso e muito mais agora. Então vamos lá então. Olha aí, meu querido. Quando você coloca isso, uma frase como essa, né? Não há pecado no mundo mais. Aí a primeira coisa que os carnais, né, vão falar, os meninos na fé, né? Aqueles que andam só se o condutor pegar na mão, né? Nós somos guiados pelo Espírito, meu querido. Nós não precisamos ser guiados por homens. E demorou muito tempo nós entendermos isso. Eu fiquei há quase 25 anos dentro de várias denominações. Primeiro a igrejinha, depois fui para o Evangelho Quadrangular, depois do Evangelho Quadrangular fui para a Batista, depois da Batista fui para a Assembleia. E passamos aí por várias denominações aí, pequenas também. O ensino é o mesmo, meu querido. O ensino é o mesmo, a manipulação é a mesma, o espírito de persuasão é o mesmo, não muda, só muda a placa. Só muda a placa. Existem pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? E, meu querido, não está a resposta para a sua felicidade, não está nessas placas. Não está, meu querido. Você pode passar a sua vida inteira pulando de galho em galho, como se fosse aquele bichinho, né? Não vai conseguir, meu querido, encontrar a verdade nessas placas. Você só vai encontrar manipulação, você só vai encontrar engano e por aí afora. Mas o dia que você, assim como diz lá João capítulo 8, verso 36, se eu não me engano, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ô meu querido, se o Espírito da Graça não te pegar, sinto muito, meu querido, você vai continuar vivendo aí em servidão humana. Desculpe a franqueza, mas essa é a verdade. Então, meu querido, quando você fala que não há pecado no mundo, a primeira coisa que os carnais vão falar é isso aqui, ó. Se não existe pecado, então posso matar? Posso roubar? Posso prostituir? Por que ele usa esse argumento? Porque esse é o argumento que está aqui. Porque é uma mente carnal. A mente carnal só pensa nas coisas carnais. Ela não pensa naquilo que vem do Espírito. Então, meu querido, quando você anda pelo Espírito, essas coisas não vão fazer parte da sua vida. Nem pensar. Você não chega nem a pensar. Ó, vou matar. Olha, vou roubar. Olha, vou prostituir. Porque se você anda pelo Espírito, meu querido, até o seu linguajar é diferente. Até a sua forma de falar é diferente. Então, meu querido, não é placas de igreja que vai fazer mudar o seu caráter. Mas sim, meu querido, o Espírito da Graça pode fazer isso. Porque é o próprio Deus agindo em nós. Amém? Então, quando você usa esses argumentos, é porque essas vontades estão em você. Está em todos, aliás, né? Em todos. Basta você dar espaço. Basta você dar autonomia à sua carne e você vai ver a bagaceira que ela faz na sua vida. Amém? Então, esta linha de pensamento, segundo algumas pessoas argumentam, né, que essas homilias que nós trazemos dentro
dentro da Nova Aliança, eles dizem que isso é uma linha de pensamento que incentiva as pessoas a viverem no pecado. Meu querido, nós não estamos aqui incentivando você a andar no pecado, até porque o pecado foi abolido. Ué, se João Batista disse que o Cordeiro removeria o pecado do mundo, então quer dizer, falhou então? Então, meu querido, que pecado foi esse que o Senhor tirou do mundo? Algumas pessoas perguntam assim, então eu não preciso pedir perdão a Deus? Olha, meu querido, se você comete algo na sua carne, você está pecando contra o seu corpo. Você não peca contra Deus, porque o pecado que era contra Deus era a transgressão da lei. Você vai pedir perdão, meu querido, de alguém que te perdoou? Por exemplo, uma pessoa chega para você, você fez um mal para essa pessoa. E você chega para essa pessoa e diz assim, olha, me perdoe porque esse é o procedimento, né? Esse é o procedimento. Se uma pessoa cometeu algum mal, a pessoa talvez roubou, talvez prostituiu, talvez fez alguma coisa, você não tem que pedir perdão a Deus, porque você não pecou contra Deus, você pecou contra essa pessoa. Então, aí que está a diferença. Por quê? Porque você quer pedir perdão a Deus, mas continua enganando a pessoa. Você pediu perdão a Deus, mas continua querendo matar a pessoa. Você pediu perdão a Deus, mas você continua querendo se prostituir. Então, meu querido, você está pedindo perdão para Deus e está deixando de fazer aquilo que o Evangelho diz. Se uma pessoa te perdoar, você precisa continuamente pedir para essa pessoa te perdoar? Se ela já disse que te perdoou, então, meu querido, o que aconteceu na cruz? Na cruz o Senhor não disse, está perdoado, está consumado, está santificado, está purificado? Nós vamos ficar colocando o Cristo na cruz todo o tempo? Não, ele só foi na cruz uma vez. Ele resolveu todo o nosso problema na cruz. Aliás, não nossos problemas, né? Ele resolveu os problemas dos judeus. Porque quem tinha problema com Deus eram os judeus. Nós viemos depois, meu querido, da cruz. Viemos depois daquela frase, está consumado. Então, se está consumado, meu querido, se está consumado, aba Pai por isso. Amém, meu querido? O Senhor, Ele não nos vê culpado, porque Ele não nos olha segundo a carne. Se Deus nos olhasse segundo a carne. Meu querido, se Deus nos olhasse segundo a carne, o que nós na carne poderíamos oferecer para Deus, meu querido? Nada. A nossa carne é inimiga de Deus. O que nós vamos oferecer para Deus segundo a carne? Por isso que nós devemos andar no Espírito, meu querido. E quando você anda no Espírito, você planta mansidão, você planta controle, você planta amor ao próximo. É isso, meu querido. E na carne, o que você vai semear? O que você vai plantar? Ódio, prostituição, morte, tudo isso aí. Olha só o que Paulo ele deixa escrito na sua carta aos irmãos judeus que estavam em Roma. Então, Romanos capítulo 8, verso 5. Pois os que são segundo a carne, eu quero trazer isso aqui para você ver o pecado que separava os judeus de Deus. Pois os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne. Ponto e vírgula. Uma pequena pausa. Mas os que são segundo o Espírito, e aqui é com E maiúsculo, não é o Espírito do homem, é o Espírito do Altíssimo, aqueles que andam segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Então, quando você anda não no seu Espírito, mas no Espírito do Eterno, quer dizer, na vontade do Eterno, você faz as coisas conforme a vontade do Espírito. Então, meu querido, por quê? Porque, meu querido, o homem carnal, ele anda segundo o que ele vê, segundo o que ele consegue apalpar. Então, o homem carnal, ele só consegue fazer as coisas no físico. E levando para esse lado aí do homem fazer as coisas só no físico, porque o reino é espiritual, amém? E o reino já está em nós. O reino está dentro de nós. Nós já estamos vivendo o reino. E o reino é espiritual. Então, eu não preciso servir nesse reino com coisas físicas, com cerimônias, purificação em água, porque o nosso batismo foi na cruz. Porque João Batista disse, eu batizo com água. O homem batiza com água.
Jesus não batizou ninguém, porque ele tinha um só batismo. Há um só batismo, né? Há uma só fé, um só batismo. Qual é o batismo? Qual é o maior dos batismos? O batismo na cruz. Então, meus queridos, nós não participamos do batismo de João Batista. Quem participou do batismo de João Batista eram os judeus, porque era uma cerimônia judaica. Então, eles andavam no físico. Eles se lavavam externamente. Era provisório aquela limpeza. Era provisório. Batismo só lava a parte de fora. Mas o batismo na cruz, ele purificou o nosso espírito de todas as coisas. Então nós já nascemos batizados. Amém? O Filho de Deus já nasce batizado. O Filho de Deus. Amém? O Filho de Deus. Amém? Irmão Orlando, quem é Filho de Deus? Olha, meu querido, o Espírito, com E maiúsculo, testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Você crê, você sente, você tem essa convicção de que você é filho de Deus? Não sou eu que vou dizer para você. É o Espírito do Eterno que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é você pertencer a uma denominação que vai dizer que você é filho de Deus. Não é você participar de um rol de membresia eclesiástica que você vai bater no peito e dizer que é filho de Deus. Ah, eu tô na igreja do pastor Zezinho, eu sou filho de Deus. Não, meu querido, isso aí não tem nada a ver com o propósito de Deus. Nada disso, meu querido. Quando a cidade foi sitiada, o templo foi derrubado. Templo não é, meu querido, sinônimo de salvação, não. Se fosse assim, todos que estavam lá na cidade santa, todos que estavam lá dentro do templo, os soldados romanos não haviam tocado neles. Amém? Não tem, né? Então, meu querido, essas coisas de você andar por cerimônias, participar de festas judaicas, se prostrar diante de uma arca feita por mãos de homens, comer um pedaço de pão, que isso aí, meu querido, não é ceia não, viu? Nós fomos enganados nossa vida toda dentro do sistema religioso. Isso não é ceia. Isso que Jesus fez lá, quando ele pegou o pão, ele estava simbolizando a sua morte. Era um dos itens ali da mesa da Páscoa. O pão sem fermento. Era o pão sem fermento que o Senhor partiu naquela noite. Não é esse pão que você compra na padaria e diz que é o corpo de Cristo. Isso é uma aberração. Isso é um insulto, né, para o corpo de Cristo. Pegar um copo de suco. Meu querido, tira isso da sua cabeça. O vinho que Jesus tomava na mesa, assim como qualquer judeu, era vinho mesmo. Bebida forte. Amém? Bebida forte. Por que Pedro diz, quando eles disseram que eles estavam bêbados, porque eles foram tomados pelo Espírito, ele disse assim, vocês estão embriagados. Foi, não é nem 10 horas da manhã. Quer dizer, eles se embriagavam. Sim ou não? Claro. Né? Então, meu querido, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 6 agora. Porquanto a mente carnal é morte. Ponto e vírgula. Mas, veja, meu querido, que o apóstolo Paulo aqui, ele dá um tom de pergunta, né? E ao mesmo tempo ele mesmo responde. Porquanto a mente carnal é morte. Ponto e vírgula. Mas a mente espiritual, tratando aqui das duas naturezas, né? Mas a mente espiritual, e agora com E minúsculo, que espiritual é a nossa mente, né? A nossa mente espiritual aqui, a mente de Cristo ativada, é vida e paz. Então, meu querido, quem tem a mente de Cristo, ele não precisa andar por cerimônia. Quem tem a mente de Cristo, anda por fé. Mente de Cristo, fé. Não tem nada a ver a fé com você fazer uma mandinga. Para você pegar uma fita e pôr no braço. Para você pegar aí, colocar a mão no pé do apóstolo. Beijar o pé do apóstolo. Que a mão do apóstolo tem que passar na sua cabeça. Não, isso é mandinga, isso é macumba. Isso é feitiço. Isso não tem nada a ver com fé, meu querido. Nada a ver com fé. Você aprendeu errado. Quem tem a mente de Cristo anda por fé. E essa fé aqui não é fé de conquista.
É fé para você crer que você é o Filho de Deus. Para você crer naquilo que o Senhor já fez. Para você crer naquele que Deus enviou. Amém? E não viver por obras. Quando eu falo obras aqui, eu falo cerimônias, que todo judeu andava por obras. Todos eles andavam por obras, meu querido. Por isso que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque eles praticavam obras. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, não é por obras, para que o homem não se exalte. Porque o que você mais vê dentro dessas denominações aí são homens exaltados. Homens que querem pisar no outro, por quê? Só porque não faz parte do rol de membros. Seguindo aí, Romanos 8, 7. Porque a mente carnal, ela é inimiga. Ela é inimiga de Deus. Olha, meu, a mente carnal, ela é inimiga de Deus. Em outra tradução, a natureza carnal, mente carnal, natureza carnal, ela é inimiga de Deus. Deus tem um inimigo? Tem, a sua carne. Ah, eu pensei que era o diabo. Não, é a sua carne que é inimiga de Deus. Olha só, Romanos 8,7. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Quando fala da lei de Deus aqui, meu querido, não é aquela lei que foi escrita nas pedras. É a lei que ele mesmo escreveu com a própria mão no nosso coração, na nossa mente. Nós temos essa lei na nossa mente e no nosso coração. Por isso, meu querido, que nós não temos esses argumentos fracos que um religioso tem. Ah, então eu posso matar? É, porque você é carnal. Isso está na sua carne, está na sua língua. De dizer que você está pronto para isso. Está entendendo? Uma pessoa adulta jamais vai usar esse argumento. Uma pessoa adulta, meu querido, uma pessoa experimentada na fé, jamais vai barganhar com Deus, jamais vai colocar Deus na parede, como diz assim, eu determino que o Senhor faça. Não, eu não determino nada. Eu apenas agradeço ao Eterno por tudo que ele já fez. Porque, meu querido, o nosso hoje, para Deus, tanto o nosso hoje como o amanhã, para Deus é passado. O nosso presente e o futuro, para Deus, é passado. O salmista Davi diz assim, antes que eu tivesse sido formado no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu todos os meus dias no seu livro. E também já determinou todos eles. Então, meu querido, eu só agradeço a Deus, porque se eu cheguei até aqui hoje, se eu recebi esse conhecimento, é porque o Senhor já havia determinado, antes da fundação do mundo, que nós seríamos libertos desse sistema manipulador, enganador. E estaríamos aqui, através dessa plataforma do Facebook, do YouTube, do TikTok, estaríamos anunciando essas maravilhas. Amém, meu querido? Por quê? Porque esse homem aí que você paga 10% do seu salário, ele não tem coragem de falar a verdade das Escrituras. Nós temos, porque não temos rabo preso com ninguém e não estamos aqui para agradar A, B e C. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Espírito nos impulsiona. Amém, meus queridos? Wilson Marques, quando você diz que não existe pecado, não está dando direito a ninguém de tirar a vida de seu semelhante. Isso aí, meu querido. O Evangelho ensina a amar o próximo e quem ama não mata ninguém. É isso aí. Tá vendo, meu querido? Porque isso está no nosso espírito. Você vê que uma criança, quando nasce, quando já começa a engatear, você tem que colocar essas tampinhas nas caixas, né, elétricas, porque se ele vai cutucar ali, vai tomar um choque. Você fala, não põe a mão aí. Você fala agora, daqui 5 minutos ela já está fazendo de novo. Por quê? Porque isso está na carne. Essa inclinação para o mal já está naquela carne daquele bebê, já está. Conforme vai crescendo, vai florando, vai florando. Então, o Evangelho é para mostrar ao Filho de Deus quem ele é.
em Deus. Amém? E para que ele saiba que existe um inimigo, que é um diabo, né, que está ao redor. Se você der brecha para esse diabo aí, ele não vai fazer aquilo que agrada a Deus, com certeza. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Agora, meu querido, deixa eu ler aqui junto com os amados. Olha aí, Gálatas 2:21, que é uma referência aí de Romanos capítulo 8, verso 7. Não torno inútil a graça. Nós não tornamos inútil a graça. Dentro das igrejas evangélicas, católicas, aprendemos a inutilizar a graça. Nós aprendemos a pisar o sangue da aliança. Nós aprendemos, com as nossas atitudes religiosas, a dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi lá essas coisas. Eu tenho que pagar o preço também. Ué, mas Jesus não pagou o preço? Não, mas eu preciso pagar o preço. Por quê? Porque o pastor disse que eu tenho que pagar o preço. É claro, né? Claro que ele vai dizer para você que você tem que pagar o preço. Porque ele é um tosqueador. Ele é um manipulador. Ele precisa que você entenda que você é um verme. Que você é o pó da terra. Que você é um miserável, pobre nu. E ele vai encher sua cabeça, meu querido, com todos esses defeitos, porque ele te olha pela carne. Ele é carnal e te olha pela carne. Então, quando você aceita essa mentalidade carnal, aí você está pego no laço. Olha aí, Gálatas 2:21. Assim como Paulo disse, eu também falo a vós outros. Eu, Orlando, o apóstolo Paulo falando, que ele não tornava inútil a graça de Deus. E eu falo, aqui sou irmão em Cristo Orlando, eu não torno inútil a graça de Deus. Ponto e vírgula. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela graça, ou estabelecida pela lei, e o que é ser estabelecida pela lei? Você usar os cerimoniais da lei. Você usar aqui a lei velha para buscar nela ser justificado. Ah, meu querido, é uma perca de tempo. E você fazendo isso, você está querendo tornar inútil a graça de Deus. Olha aqui, não torne inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então, quando você aceita dentro dos ensinos legalistas da igreja evangélica, por onde nós passamos, né? Nós passamos por lá, a igreja evangélica. Né? É claro, há uma exceção de pessoas sinceras que também são vítimas do sistema religioso. Né? Então, a essas pessoas, eu não direciono essa palavra a eles, eu direciono ao lobo. Irmão Orlando, por que você fala o lobo? Eu falo lobo porque ele, sabendo que é manipulador, ele manipula porque traz recursos financeiros para ele. Essa boa vida que ele leva é graças à manipulação. Esses homens que têm riquezas, riquezas, riquezas e riquezas, à custa da sua fé e da sua contribuição errada, esse falso dízimo aí dentro da nova aliança, então, meu querido, a esses eu digo lobo. Eles sabem que estão manipulando. Ó, meu querido, esse pastor, ele sabe que está sendo manipulador. Ele sabe que ele é um cão guloso. Ele sabe que ele é um câncer na sua vida. Ele sabe. Mas ele não está nem aí. Porque, meu querido, você está fazendo a conta dele barrufar. Então, meu querido, ele vai levando. Sai um, entra 5. E assim, meu querido, não acaba. Porque, meu querido, o conhecimento da graça é por revelação. É por revelação. Não é você fazendo um curso, não é você fazendo um curso de teologia, não é fazendo um mestrado. Não, meu querido.
Você pode ir na maior denominação do mundo. Você pode ir lá no templo, lá no Brás. Não adianta, meu querido. Você não vai. E pior ainda, se você for lá no templo do Pedir Mais Cedo, aí que você não aprende mesmo, porque lá é só Moisés. De cara você vai ter que se ajoelhar diante de uma caixa amarela lá, que eles falam que é a Arca da Aliança. De cara. Então, de cara você já vai ser um idólatra. Porque você vai se prostrar diante de um bezerro de ouro. Né? Vai ter que colocar aquele roupão de judeu. Vai ter que deixar a barba crescer para dizer que é um judeu. Oh, meu querido, é uma ignorância, né? É uma ignorância. Tem muitos pastores deixando a barba crescer para dizer que é judeu. É um menino, né? É um menino. Valdeci Pereira, mas qual pecado ele tirou do mundo? Então, nós vamos entrar nesse ponto aí. Elias Paulo, Miqueias 3,11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Olha aí, que absurdo, né? É um espelho, né? Isso é o espelho da igreja atual de hoje, né? A igreja que eu falo, a igreja evangélica, né? A igreja católica, as denominações, né? Então, meus queridos, voltando aí, Romanos capítulo 8, verso 7. Porque a mente carnal, ela é inimizada contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem pode estar. Gálatas 5, 17. Porquanto a carne, olha só, meu querido, porquanto a carne luta contra o espírito. Você pode ver, meu querido, que Paulo, ele não fica apresentando esse diabo aí. A igreja, meu querido, ela não vive, nenhuma pregação dela, o diabo está fora. Toda pregação legalista, toda pregação desse sistema religioso, toda ela está embasada no Satanás, no diabo, no inferno, no lago de fogo. Eles são movidos pelo diabo. Toda a mensagem. Meu querido, se tirar o diabo, acabou as pregações. Vai ter que jogar tudo no lixo as pregações desses pregadores, porque a maioria dessas pregações aí só fala de diabo. Então, Paulo, ele não usa esses argumentos religiosos. Paulo, ele vai direto no que é real. Olha aqui, Gálatas 5,17. Apenas duas pessoas. Ele fala de duas pessoas. Olha, Gálatas 5,17. Porquanto a carne luta contra o espírito. Lá no sistema religioso, é o diabo que luta contra o espírito, né? Mas é o diabo, né? Mas eles levam para o diabo espiritual. O diabo é aquele ser de cauda. Não. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Carne, espírito. Espírito, carne. Carne, espírito, espírito, carne. Não tem nada de diabo aqui. Então você já tem o pior inimigo da sua vida, você mesmo. Você não precisa de um Satanás. Você tem que encarar a realidade. Você tem que encarar a realidade. É você contra você. Se você olha no espelho, você vai ver o pior diabo da sua vida, você mesmo. Mas se você anda pelo Espírito, tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha aí. Então o Espírito contra a carne, eles quem? A carne e o Espírito. Se opõem um ao outro. Tem diabo aqui nessa conversa do apóstolo Paulo? Não tem diabo. Dentro da religião, eles conseguem enfiar aqui, ó, dentro da carta do apóstolo Paulo, um diabo. Ele consegue uma brechinha aqui, não sei, um espacinho aqui. Talvez é entre o ponto e vírgula aqui, eles conseguem colocar o diabo. Olha, eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. O apóstolo Paulo, quando ele subiu ao terceiro céu, ele desceu com as revelações, ele recebeu palavras inefáveis, que não é o homem digno de as falarem, e mesmo com essas revelações, ele desce com a mesma natureza. Ele fala assim, eu quero fazer o bem, mas o mal que está em mim não deixa. Olha, meu querido, o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo no terceiro céu. O diabo foi junto, né? O apóstolo Paulo foi, o diabo foi também. Porque o diabo é a carne, né? Não poderia, na nossa mente carnal, não poderia Cristo falar assim, ó Paulo, você que foi escolhido para passar essa revelação para o povo,
o povo gentil, né? Então eu vou fazer o seguinte, você tem aí uma falha aí, né? Você tem um espinho na carne aí, né? Vou tirar esse espinho na carne, para você ficar 100% santão. Cristo fez isso? Não. O que ele fez? A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Você vai ter que lutar contra esse espinho. Todos nós temos um espinho na carne, meu querido. Todos nós. Você pode ir no terceiro céu. Você não vai ficar livre desse espinho, não. Só no dia que esse corpo tombar, aí tomba espinho, tomba diabo, tomba Satanás, tomba coisas malignas, tomba tudo. Tudo está nela. Diabo espiritual, não. Wilson Marques, todavia o pecado era as transgressões da lei de Moisés, ainda que Adão pecou antes da lei, mas observe que Adão desobedeceu à lei de Deus. Elias Paulo, Gálatas 4,16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? nós, irmão Elias, nós somos para o sistema religioso inimigos. Inimigos que não se cruzam. Eles querem ver o diabo, mas não querem ver nós. Então, meus queridos, Romanos capítulo 8, verso 8. Olha aí. Pois os que estão na carne, olha, meu querido, estar na carne aqui é praticar as obras da lei, o ministério de condenação e morte. Olha aqui. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, meu querido, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Por isso, meu querido, que não é nós que falamos, é o Evangelho que fala. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito aqui é com E maiúsculo, tá? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se não habita, você é carnal, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou repetir. Mas, se alguém não tem o Espírito com E maiúsculo aqui, que é o próprio Deus, né, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não é eu que estou falando, tá? Eu apenas estou lendo. Agora chegamos aí na pergunta que uma abençoada colocou aqui. Né? Que pecado é esse, irmão?